Pessoal, deputado federal acaba de afirmar que o ministro Alexandre de Moraes tem que ser preso. Atenção, atenção, deputado federal acaba de afirmar que Alexandre de Moraes tem que ser preso após nova revelação que a Polícia Federal acabou de fazer neste exato momento, gente, tá? Essa nova revelação da Polícia Federal é simplesmente estarrecedora, gente, tá? Novas informações, novas revelações da Polícia Federal envolvendo Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro. Deputado federal afirma categoricamente que o ministro Alexandre de Moraes não deve ser só expulso do cargo, ele tem que ser preso. Após essa revelação da Polícia Federal, quem vai trazer todos os detalhes e destaques dessa bomba da bomba da bomba é ela, gente, tá? Ninguém mais, ninguém menos que a própria jornalista, colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar, gente, tá? Ela dobrou a aposta, foi atrás da informação, descobriu e acabou de explodir para o Brasil e para o mundo inteiro. Claro que eu vou trazer essa informação nos mínimos detalhes. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Notícia que acabou de ser confirmada direto de Brasília, gente, tá? Uma grande autoridade da política em Brasília acabou de ser internado em estado grave. Grande autoridade da política, tá? Notícia que acaba de ser confirmada direto de Brasília, inclusive tem imagens da internação e tudo, eu vou trazer tudo aqui para vocês. Grande autoridade acabou de ser internada às pressas, tá? Estado grave, eu vou trazer essa notícia que abalou as estruturas de Brasília aqui também agora neste exato momento. Gente, não para por aí não, gente, tá? A Polícia Federal acabou de revelar a maior bomba de todas contra o Lulinha, o filho do Lula. Gente, é muito, mas muito dinheiro, meu Deus do céu! O que a Polícia Federal acabou de explodir, inclusive tem parlamentar aqui desesperado, gente, tá? Suplicando pro André Mendonça decretar a prisão do Lulinha, gente. Essa prisão, segundo informações de bastidores, pode sair a qualquer momento. A Polícia Federal, agora, neste exato momento, acaba de explodir a maior bomba de todas contra o Lulinha, o filho do Lula. E vocês vão ficar, gente, de queixo caído com o que eu vou trazer também aqui nesse boletim aqui para todos vocês, gente, tá? Inclusive, Lula da Silva acabou de ser traído por um ministro do STF, gente, tá? Lula acabou de ser apunhalado pelas costas por um ministro do STF considerado da maior confiança do Lula. E a informação que a gente tem é que o Lula tá completamente desesperado. E tem a ver, essa traição tem a ver com o Lulinha, gente, tá? É outra bomba também que explodiu, que eu vou trazer também para todos vocês. Eu tô eufórica, gente, é tanta... eu falo sobre política há muitos anos, mas há muito tempo eu não via política tão agitada, tão movimentada, tão caos, gente, tão tsunami a política e o judiciário agora neste exato momento, gente. Eu vou trazer tudo, tá? Não vai faltar nenhuma informação, prometo para vocês. Tudo isso que eu mencionei vai estar aqui a partir de agora nesse boletim. Rapidamente, só não esqueça, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, logo de cara, Marina Helena veio aqui e destruiu Alexandre de Moraes por causa dessa questão, assim, sem dó e nem piedade. Vejam só. Vorcaro influenciava Alexandre de Moraes ali, de alguma maneira? Será que é por isso que esse inquérito persiste? 129 milhões de reais para mulher do Alexandre fez com que Vorcaro se sentisse simplesmente dono do inquérito das fake news, a ponto de colocar um site lá dentro e fechar esse site. A gente tá falando aqui do Diário do Centro do Mundo. Ele tava ali. Tem as negociações ali para ele, de certa forma, comprar
esse site para produzir notícias favoráveis. Quando ele olha ali uma notícia desfavorável, ele sai nessa e diz, olha, vai entrar no inquérito das fake news e esse site vai fechar. Gente, isso é gravíssimo, gravíssimo. Outro ponto importante, ontem também, no pedido, né, de prisão, estava ali, Vorcaro teria escolhido ali quais os perfis que estariam fazendo notícias falsas para derrubar essas notícias. Claro isso, ele estaria trabalhando para derrubar. O que faz o inquérito das fake news até agora? Derrubar perfis e notícias. Não é isso? É o inquérito da censura. Além de tudo que a gente está vendo aqui por trás desse inquérito de 7 anos do inquérito das fake news, Vorcaro também estaria por trás desse inquérito, porque ele, nas suas mensagens, se acha dono do inquérito para poder derrubar o site. Será que esse inquérito, além de tudo, que censurou tanta gente, Vorcaro influenciava Alexandre de Moraes ali de alguma maneira? Será que é por isso que esse inquérito persiste? Quem sabe agora todos os veículos de comunicação não vão pelo menos se unir para pedir o fim desse inquérito absurdo? É isso aí, gente. Aí, coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vocês acham que o Daniel Vorcaro influenciava decisões do ministro Alexandre de Moraes? Vocês acham que o Daniel Vorcaro mandava nesse inquérito por causa desses 129 milhões, ele se achava o dono desse inquérito das fake news, a ponto de, olha, vou mandar acabar com esse portal de notícias DCM, que inclusive não ia fazer a menor falta, porque é um jornalzinho aí de esquerda, de extrema esquerda, que é utilizado para atacar a direita, a oposição, o Bolsonaro e por aí vai. Não ia fazer o mínimo de falta, mas... gente do céu, hein? Poderoso Daniel Vorcaro. O que é que um contrato de 129 milhões não faz, hein? Será que ele estava influenciando alguma decisão do ministro Alexandre de Moraes? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Gente, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque o que eu vou trazer aqui é uma bomba que vai atingir o Lula em cheio. É essa que está aqui agora na sua tela, gente, tá? O antagonista, vejam que o antagonista acabou de explodir, gente, tá? A informação que a gente tem de bastidor é que o Lula tá desnorteado, tá desesperado, tá pistola, tá virado no giraia com isso aqui. Tem todo motivo para estar desesperado. Vejam só. Isso aqui é que eu chamo de um tapa na cara da sociedade. Lulinha, o filho do Lula, movimentou quase R$1 milhão em apenas um dia. Gente, isso é um escárnio, isso é uma podridão sem precedentes. Como que o Lulinha movimentou R$1 milhão por dia? É simplesmente estarrecedor. As quebras de sigilo bancário e fiscal de Fábio Lula da Silva, Lulinha, filho do presidente Lula, né? Apontam que apenas em um dia o empresário movimentou em sua conta R$967 mil. Tudo isso em um único dia. Os dados levam em consideração tanto créditos quanto débitos. Como mostramos, ao todo as movimentações bancárias de Lulinha, né, em uma única conta do Banco do Brasil, somaram 19 milhões, quase 20 milhões ao longo de 4 anos. Então a mega movimentação de Lulinha ocorreu de 24 de maio de 24, né? Ocorreu em maio de 2024. Naquele dia, o filho do Lula recebeu R$487 mil, fruto de um resgate de um título de LCA. Esse recurso passou pela sua conta, né, corrente, e depois houve um débito de 480 mil nesse valor. O extrato bancário de Lula não fez referência para onde foram esses recursos. Ou seja, a gente sabe que o dinheiro passou na conta, mas a gente nunca sabe para onde que vai, né? Para onde que foi esse dinheiro. Tudo muito sigiloso, tudo escondidinho, para ninguém ficar sabendo. Polícia Federal, gente, fechou o cerco contra o Lulinha, o desespero está tomando conta. Registros bancários também registram que Lulinha realizou transferências que somam 750 mil ao empresário Calil Bittar. Isso aqui eu já trouxe para vocês no vídeo anterior. Teve pagamento, né, mesada para o verdadeiro dono do sítio de Atibaia. Eu também trouxe isso nos vídeos anteriores aqui do canal. Você já está sabendo de tudo, gente, tá? Eu tô aqui
basicamente 24 horas para atualizar todos vocês. E agora a Polícia Federal soltou mais essa bomba que vai, gente, isso aqui tem potencial para destruir o Lula da Silva neste ano eleitoral. É uma bomba atrás da outra contra o Lulinha, que a Polícia Federal decidiu jogar lama no ventilador exatamente nesse dia de hoje. Eu tô chocada. Chocada, gente. R$1 milhão. Gente, o que vocês fariam com R$1 milhão? Dá para comprar muita coisa, né? Pois é, o filhinho do Lula movimentou isso em um dia apenas. Isso é a podridão da política, o que representa o Lula, o PT. É muita grana, né, gente? É muito dinheiro. Daqui a pouco, gente, grande autoridade da política em Brasília foi internado às pressas em estado grave, gente, tá? Bomba. Inclusive, temos imagens dele dentro do hospital. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação para vocês, porque antes, deixa eu trazer aqui a bomba da bomba contra Alexandre de Moraes. É exatamente essa notícia aqui que o Maurício Marcon disse lá no início, né, que eu trouxe para vocês aqui. Ele afirmou que Alexandre de Moraes tem que ser preso depois dessa bomba que a Polícia Federal acabou de explodir. Daniel Vorcaro escreveu para Alexandre de Moraes no dia em que foi preso. Não lembra aquele dia lá, né, que o Daniel Vorcaro foi preso, estava tentando fugir num jatinho lá para Dubai? Pois é, foi naquele dia que ele foi preso, o Daniel Vorcaro e o Alexandre de Moraes trocaram mensagens pelo celular. Gente, a Polícia Federal está fazendo uma devassa na vida do Alexandre de Moraes neste dia de hoje. Então, o Vorcaro disse, eu vou trazer a matéria, não vou nem ler o restante aqui, vou trazer a matéria logo, porque é a mais importante, porque a Malu Gaspar acabou de ter acesso a tudo e revelou tudo, não escondeu nada, né, o que foi conversado entre os dois ali pelo celular. Vamos ver aqui, ó. Vorcaro escreveu para Alexandre de Moraes no dia em que foi preso, tá? E o Vorcaro perguntou, conseguiu bloquear? Bloquear o que será, né, gente? Tá? Que pedido é esse que o Vorcaro estava fazendo ao ministro Alexandre de Moraes? Gente, é estarrecedor. Só acompanhe. Uma das últimas mensagens que Daniel Vorcaro enviou no dia em que foi preso, logo, né, de manhã, foi para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eram 7h19, né, do dia 17 de novembro, quando o dono do Banco Master escreveu para o ministro no WhatsApp. Ele perguntou o seguinte para o ministro Alexandre de Moraes, né, fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? O que será, hein, gente, que ele mandou, que ele pediu para o Alexandre de Moraes verificar? Alexandre de Moraes respondeu logo. Mas não é possível saber o que ele disse. Isso porque o que se segue são 3 mensagens de visualização única, do tipo que se apaga assim que o destinatário as lê. É um subterfúgio que existe ali no WhatsApp. Assim que a pessoa manda uma mensagem, assim que a pessoa abre, lê, um certo tempo depois aquela mensagem é apagada do WhatsApp. A troca de mensagens foi encontrada pela Polícia Federal no celular do dono do Banco Master, preso no próprio dia 17 de novembro, às 22 horas, né, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando tentava embarcar em um jato particular para Dubai, com escala em Malta. Ou seja, no dia em que ele estava planejando uma fuga para Dubai, estava tentando fugir para Dubai, ele foi preso pela Polícia Federal antes que ele conseguisse finalizar a sua fuga. Então, nesse mesmo dia, ele teve diálogos, ele conversou com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Antes dela, há ainda outro registro de diálogo entre o ministro e Vorcaro, em 1º de outubro de 2025, mas novamente sem conteúdo, porque o banqueiro e Moraes apagavam as mensagens ou enviavam com visualização única. Então, além dessa troca de mensagem no dia da prisão do Vorcaro, em um outro dia, tá? Em outubro,
o Moraes conversou novamente. Tinha conversado também com o Daniel Vorcaro e mais uma vez as mensagens foram apagadas, gente, tá? A visualização única, assim que ela era visualizada, ela era apagada horas depois. Tá aqui, gente, tá? Porque o banqueiro Moraes, isso aqui é muito grave, gente, tá? Porque o banqueiro e Moraes, o Vorcaro, o criminoso do Banco Master, e Moraes apagavam as mensagens ou enviavam com visualização única. Eu tô chocada com isso aqui, gente. Eu tô até aqui arrepiada. Contudo, apesar dos registros estarem no material apreendido e periciado pela Polícia Federal, o ministro do STF negou, né, sua existência em respostas às indagações da equipe da coluna. O Moraes foi procurado pela coluna da Malu Gaspar, ele negou veemente que tenha respondido alguma coisa para o Daniel Vorcaro. Só que, lembram que o Maurício Marcon revelou lá no início que mesmo eles tendo apagado as mensagens, a Polícia Federal tem subterfúgios, inclusive internacionais, para recuperar as mensagens? Gente, o Alexandre de Moraes está aqui jurando que ele não respondeu, que não conversou. Ele está dizendo categoricamente que isso é uma ilação, que é mentira. Vocês já pensaram, gente, se a Polícia Federal consegue recuperar e revelar que Alexandre de Moraes respondeu sim o Daniel Vorcaro? Tá aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes não recebeu essas mensagens referidas na matéria. Ele está jurando que não recebeu. Trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal. Novamente, estão atacando o Supremo Tribunal Federal. Basicamente dizendo que a Malu Gaspar está atacando, né, o Supremo Tribunal Federal, porque isso é ilação, que é mentira o que ela está divulgando. Disse ele, né, por intermédio da assessoria de imprensa da corte. A defesa de Vorcaro, por sua vez, preferiu não comentar. Lembrando que, a título de informação, hoje no período da manhã, a própria Polícia Federal, né, revelou outro diálogo do Daniel Vorcaro, que citou que ele se encontrou com Alexandre de Moraes lá em Campos, né? Citou ali detalhes do encontro. Então tá aí, gente, só para ficar registrado aqui. E lembrando mais uma vez também, gente, tá que o próprio Toffoli, quando ele era mencionado nas mensagens, né, reveladas pela Polícia Federal, ele também veio a público, disse que, olha, não, eu não conheço, eu nunca tive contato com o Daniel Vorcaro. Aí depois começou a desconversar, né, após o vazamento aí das mensagens. Então, a PF descobriu que no dia em que Vorcaro enviou as mensagens a Moraes, ele já tinha conhecimento do inquérito que apurava a venda de carteiras de crédito fraudulentas ao Banco Estatal de Brasília, o BRB, e que levaria à sua prisão e à liquidação do Banco Master. Ou seja, o Vorcaro já estava sabendo que o banco dele sabia da liquidação do banco dele, sabia da prisão que ia acontecer, e mesmo assim ele os contatinhos, nas conversinhas com o Alexandre de Moraes. Eu tô chocada com isso aqui, gente, tá? Informações recolhidas ao longo da investigação apontam, inclusive, que ele soube do inquérito ao acessar ilegalmente os sistemas da corporação, o sistema da Polícia Federal, assim como fez com 2 procedimentos do Ministério Público sobre as fraudes. Eu só consigo me lembrar do Paulo Gonet. Não, para que pressa? Não há motivos para a prisão do Daniel Vorcaro. Pelo amor de Deus, gente, tá? Após essas revelações de que o Daniel Vorcaro invadiu o sistema de Polícia Federal, de Ministério Público, ficou sabendo que ele ia ser preso. Ah, não tem motivo para prisão. Meu Deus. Então, assim, gente, eu tô simplesmente chocada com essa revelação bombástica da Malu Gaspar. Isso aqui, com certeza, foi a maior bomba que explodiu nesse dia de hoje. Ou seja, o escândalo do Banco Master está dragando o ministro Alexandre de Moraes para dentro desse escândalo. Esse escândalo está dragando o ministro Alexandre de Moraes. E aí, gente, tá explicado por que o Maurício Marcon disse que Alexandre de Moraes não é só expulso do STF, segundo o Marcon, ele tem que ser preso após essa revelação
bombástica da Malu Gaspar. E agora, gente, notícia que acaba de ser revelada é que os companheiros do Lula estão furiosos com o Flávio Dino. Sim, grande aliado do Lula, Flávio Dino. Parece que o Flávio Dino traiu o Lula, deu uma punhalada pelas costas, né, do Lula da Silva. Quer entender? Vou trazer aqui agora para vocês. Aliados de Lula veem erro de Dino em decisão sobre amiga de Lulinha. Por quê? O Flávio Dino errou. Será que ele errou de propósito? Vamos entender, gente, por que os aliados do Lula estão furiosos com Flávio Dino. Aliados do presidente Lula avaliam que o ministro do STF, Flávio Dino, cometeu um erro estratégico na decisão em que suspendeu a quebra de sigilo da Roberta Luxinger, né, amiga aí do Lulinha pela CPMI do INSS. Na decisão do Flávio Dino, tá, ele falou em suspender os efeitos do ato da CPMI que aprovou a quebra de sigilo da empresária em uma votação conjunta que teve 87 requerimentos, incluindo o que quebrava os sigilos do filho do Lula. A partir do momento em que Flávio Dino anula o ato, aquele ato da aprovação da quebra do sigilo, a defesa do Lulinha estava pulando, saltitando, comemorando. Nossa, ele anulou o ato da aprovação da quebra de sigilo, né, que abarcou Roberta Luxinger, o Lulinha, dentre outros, né, foram 78 requerimentos que foram aprovados ali, tudo junto no meio. Só que o gabinete do Flávio Dino foi lá e acabou com a festa do Lulinha e do Lula e dos companheiros. Tá aqui, ó. A forma como o Dino escreveu levou lideranças governistas, né, da base do Lula a interpretarem que a decisão também beneficiava o filho do Lula. E a assessoria do ministro, olha, presta atenção, aqui que foi a traição, ó. Só que a assessoria do ministro, então, esclareceu à imprensa que o despacho beneficiava apenas Roberta Luxinger. Essa decisão do Flávio Dino não beneficia o Lulinha, o filho do Lula. Ou seja, o Lula foi apunhalado pelas costas pelo Alcolumbre, que negou o pedido do Lulinha, né? E foi apunhalado pelas costas, foi traído também pelo próprio Flávio Dino. Gente, hoje o dia tá terrível pro Lula e pro Lulinha, eu não tô acreditando nisso aqui. Então, para aliados, né, e até de ministros do governo Lula, Dino errou, justamente ao enfatizar que a decisão contempla só a empresária. O erro levará o ministro a ter de dar outra decisão analisando um pedido diretamente do Lula. Ou seja, né, a base governista do Lula está dando um checkmate no Flávio Dino. Você decidiu, beneficiou Roberta Luxinger? Agora você vai ter que decidir, vai ter que beneficiar o Lulinha também. Vai ter que estender a sua decisão. Meu Deus do céu, gente, esse povo, isso é uma vergonha, gente, isso é uma vergonha. Descaradamente, o governo, os cupinchas do Lula estão pressionando o Flávio Dino para que ele estenda essa decisão também para o Lulinha da Silva. É inacreditável, né? É o suprassumo da política e do judiciário. E agora, gente, notícia que acabou de ser confirmada, tá? Político do alto escalão de Brasília foi internado e passou por 2 cirurgias, gente, tá? Tá aqui a informação divulgada pelo portal de notícias UOL e também tá no Metrópolis, inclusive saiu imagens dele dentro do hospital. Tá aqui a notícia. O senador Flávio Bolsonaro passou por 2 cirurgias na manhã desta quinta-feira em um hospital oftalmológico de Brasília, pré-candidato à presidência. Flávio precisou ficar internado, mas já se encontra em sua casa e deve retomar a agenda nos próximos dias. Segundo a assessoria do senador, as cirurgias tiveram como objetivo corrigir o grau de hipermetropia de Flávio, né? Os procedimentos foram realizados pelos médicos Dr. Irã, também senador, e Takashi Ida. O senador passa bem, encontra-se em recuperação e deverá retomar suas atividades gradualmente nos próximos dias, afirmou a equipe do pré-candidato ao Planalto. Inclusive saiu aqui também no Metrópolis imagens, né, dele ali sendo atendido pela equipe médica. Flávio Bolsonaro passa por cirurgias em Brasília. Então hoje, exatamente nesse dia de hoje, Flávio Bolsonaro, no meio desse turbilhão de acontecimentos, Flávio Bolsonaro precisou ser internado para passar por 2 procedimentos
cirúrgicos. Essa foi a última informação atualizada sobre o que aconteceu com Flávio Bolsonaro nesse dia de hoje, gente, tá? Ai, deixa eu respirar, gente. É tanta coisa. Eu disse pra vocês, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Pancada. A bomba da bomba da bomba, gente, tá? Essa aqui é a bomba da bomba que acabou de explodir contra o ministro Alexandre de Moraes. Matéria da Malu Gaspar. Primeiro eu vou trazer aqui esse vídeo do deputado Maurício Marcon afirmando que Moraes, a partir dessa revelação da Malu Gaspar e da Polícia Federal, não tem outra alternativa, ele tem que ser preso. Aí depois eu vou trazer a matéria completa, mas primeiro vamos ver aqui o vídeo do Maurício Marcon pedindo a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Vejam só. O ministro Alexandre de Moraes precisa ser preso. Agora, notícia de agora da Malu Gaspar. Vorcar escreveu para Alexandre de Moraes no dia em que foi preso, entre aspas, conseguiu bloquear, e Alexandre de Moraes respondeu com 3 mensais de visualização única. A boa informação que eu colhi aqui na internet é que essas mensagens podem ser recuperadas. Ou seja, Alexandre de Moraes, de uma forma muito clara, estava usando o seu poder como ministro da Suprema Corte Brasileira para bloquear as investigações contra Daniel Vorcar. Alexandre precisa estar na cadeia junto com o ex-banqueiro. O ministro Alexandre de Moraes... Jesus amado, eu não tô acreditando nisso aqui, gente. Alexandre de Moraes usando a sua função, o seu cargo de ministro, para ajudar o Daniel Vorcar, o criminoso bandido que roubou, gente, tá? Uma multidão de gente daquele banco mequetrefe dele, aquele banco fajuto. Gente, eu não tô acreditando nisso aqui, gente. De todas as revelações que a Polícia Federal fez até agora, sem a menor sombra de dúvida, essa aqui tem sim grande potencial para derrubar o ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouco, gente, eu vou trazer essa matéria aqui. Vocês estão vendo aqui atrás a Malu Gaspar, gente. Ela descobriu essa revelação estarrecedora contra o Moraes. Daqui a pouco eu vou trazer essa matéria completa, tudo que a Malu Gaspar descobriu, afinal de contas, né? Qual foi a resposta do ministro Alexandre de Moraes para o Daniel Vorcar, né? Segundo informação aqui da própria Malu Gaspar, essa troca de mensagens entre Moraes e o Daniel Vorcar foi exatamente naquele dia em que o Daniel Vorcar estava fugindo do Brasil, né, com seu jato, com seu avião para Dubai, e foi interceptado, foi preso pela Polícia Federal. Qual era o diálogo entre Vorcar e Alexandre de Moraes? É a bomba da bomba que eu vou trazer daqui a pouco nessa matéria da Malu Gaspar, que eu vou colocar aqui na tela e explicar tudo nos mínimos detalhes, porque antes tem mais uma bomba da Malu Gaspar, gente, tá? Segundo a Malu Gaspar, gente, tá? Acho que tá meio que explicado, né? O contrato de 129 milhões da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Como assim, Fabiana? Como assim tá explicado? Gente, porque muitas ficavam se perguntando, poxa, mas quais foram os serviços prestados, né, da esposa do Moraes que resultasse, né, que justificasse esses 129 milhões? Todo mundo quer saber, né? Mas parece que a gente descobriu algo muito, muito grave, gente, tá? Malu Gaspar, né, gente, tá? Dobrou a aposta, né? A Malu Gaspar dobra a aposta, tá aqui, ó, lê aqui, ó. Malu Gaspar dobra a aposta contra Vorcaro e Alexandre de Moraes. Vejam só o suposto, será que era conluio entre Moraes e Vorcaro? Bom, a Malu Gaspar descobriu tudo. Eu tô chocada com isso aqui que a Malu Gaspar descobriu, vejam só. E aí tem um outro ponto que eu acho importante, já que a gente está falando em altas autoridades, que emerge dos diálogos do Vorcaro com o tal do sicário, que era quem pagava essa gente toda, quem resolvia, né, operacionalizava todo esse método, que é uma mensagem trocada com ele sobre o pagamento a outro site de notícias, que é o Diário do Centro do Mundo, que fez realmente muitos ataques ao jornalismo profissional, depois que foram publicadas as informações do Alexandre de Moraes, mas que naquele momento
estava em negociação com o Vorcaro para uma, entre aspas, parceria. O Vorcaro ofereceu 50 mil reais para o site não falar mal dele, para não falar nada negativo sobre o Master. Aí o Sicário disse que o site pediu o dobro, enquanto eles estão ali naquela... Lembrando, gente, tá, que DCM é um portal, é um jornal, é um portal de notícias de extrema esquerda. E o Daniel Vorcaro estava pagando para esse portal de notícias. Vocês viram amplamente, foi divulgado que o Daniel Vorcaro estava distribuindo dinheiro à torta direita para influencers, para jornais, para falarem bem dele. Só que esse jornal, esse DCM, foi lá e fez uma matéria detonando o Banco Master. Aí atingiu a fúria do Daniel Vorcaro. Aí parece que ele tentou se utilizar ali do STF. Vocês vão entender, vejam só. Para o site não falar mal dele, para não falar nada negativo sobre o Master. Aí o Sicário disse que o site pediu o dobro. Enquanto eles estão ali naquela negociação, não sabe se vai fechar ou não vai fechar, o site dá uma notícia que o Vorcaro não gosta sobre o Master. E aí o Vorcaro diz uma coisa muito sintomática que me chamou a atenção quando a gente teve acesso ao material sigiloso da Polícia Federal. Dessa vez não hackeei ninguém, tá, gente? Foi por fonte mesmo. Trabalho de jornalista raiz, normal. Mas aí está lá na representação, nos diálogos descritos pela Polícia Federal, que o Vorcaro fica bravo, não gosta da publicação da matéria e fala que esses caras não são sérios e que ele vai botar os caras no processo das fake news. Como assim? O cara fez uma postagem, tá, do DCM, que é um portal de extrema esquerda, fez uma postagem que o Daniel Vorcaro não gostou. Aí o Daniel Vorcaro falou, eu vou colocar esses caras no inquérito da fake news. Gente, quem que é o relator do inquérito das fake news? Alexandre de Moraes. Eu não tô acreditando. Daniel Vorcaro tinha tanto poder assim sobre o Alexandre de Moraes? Será que talvez este seja um dos motivos dos valores de 129 milhões? Eu tô vendo muita coisa circulando aí na imprensa, gente, tá? Vamos, porque o pior ainda tá por vir. Assistam. O Vorcaro fica bravo, não gosta da publicação da matéria e fala que esses caras não são sérios e que ele vai botar os caras no processo das fake news. Vou botar no processo das fake news. Vou fechar esse site, ele fala para o Sicário. Como se ele fosse dono do processo das fake news, que afinal de contas é comandado por quem? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, ministro, cuja mulher fez um contrato com Daniel Vorcaro de 130 milhões de reais para prestar serviços que até hoje a gente não sabe exatamente quais são. Então, Milton, quando a gente começa a olhar o quadro geral dessa dinâmica mafiosa e corrupta do Daniel Vorcaro, o que a gente entende? Que ele tinha motivos para achar que podia mandar em todo mundo, passar por cima da lei, quebrar dente de jornalista, moer funcionário e botar site de notícia no inquérito das fake news. Eu achei que esse inquérito das fake news era um inquérito comandado pelo Supremo Tribunal Federal, que por muito tempo se disse que serviu para salvar a democracia. Está parecendo... Há 7 anos aberto. Há 7 anos aberto, designado de ofício, sem sorteio, o relator Alexandre de Moraes, movido em sigilo, cada hora ele serve para uma coisa e ultimamente serviu para tentar apurar como se deram vazamentos de informações de declaração de imposto de renda de parentes dos ministros do Supremo, e a gente descobriu que eram a própria Viviane de Moraes e um filho do ministro Luiz Fux. Agora, só para concluir, Cássia, Milton, esses vazamentos que a gente acompanhou aí dessas declarações, que eu até mostrei no Globo, que as declarações foram vendidas por um vigilante da Receita e mais um atendente terceirizado por R$250, olhando esse esquema do Vorcaro, hackeamento, compra de senha, tudo isso, e compra de jornalista, compra de funcionário do BC, a gente olha para esse esquema que o Fake News estava investigando e fala e percebe que era fichinha, né? Tinha uma coisa muito mais grave acontecendo, né, muito mais ameaçadora à democracia e às instituições, bem do lado do ministro Alexandre de Moraes. E muita gente ainda precisando dar explicação sobre tudo isso que está sendo... Gente, que revelação bombástica, gente, tá? Então quer dizer que o Daniel Vorcaro disse, olha, vou colocar esse jornal no inquérito das fake news, gente, tá? Que poder esse homem tinha sobre o ministro Alexandre de Moraes, se é que se tinha poder mesmo. E aí, gente, coloca aqui embaixo a sua opinião, porque assim, o relator, né, quem comanda o inquérito das fake news é o Moraes. Aí o Vorcaro tá dizendo, eu vou colocar esse cara no inquérito das fake news. Aí você pensa assim, poxa, a esposa do Moraes tem um contrato de 129 milhões. Aí a gente, né, junta Lé com Cré, dá o quê, né, gente, tá? São apenas pensamentos soltos, né, gente? Mas assim, é muita coincidência, né, gente? É ou não é? Coloca aí embaixo a opinião de vocês.